Pai. O que tu disseste, Pai, obrigada por seres a nossa nuvem, durante o dia, Pai. Bom dia. Que o Senhor possa tomar conta dos nossos corações a partir de agora, porque dos nossos bens e da nossa casa Ele já toma, que a gente sabe isso. Aquilo que nós às vezes tememos, não há razão para temer, porque o Senhor cuida. Infelizmente, nós por vezes fraquejamos nesse aspecto e achamos que as coisas estão difíceis e que estão mais, mas o Senhor cuida. A gente lembra-se da história de Jó, aquilo que ele mais temia foi o que lhe aconteceu. Portanto, a gente não precisa de temer, porque o Senhor cuida de nós. E hoje eu gostava de começar lendo o Salmo 146, que diz assim: Aleluia, louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor nos mostra que Ele, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o nosso Deus, é o Deus que toma conta do justo, é o Deus que faz justiça, somos oprimidos, que dá pão aos que têm fome. É o Senhor que nos liberta quando nós estamos encarcerados. É o Senhor que nos dá a visão quando nós não a temos. É o Senhor que nos mostra o caminho quando não sabemos por onde ir. Esse Deus é o Deus em quem hoje nós estamos a louvar, é o Deus a quem nós hoje estamos a celebrar com todo o nosso ser, independentemente de sabermos cantar, independentemente de sabermos louvar da forma correta, mas o Senhor sabe que hoje estamos aqui, na casa que Ele chamou de Ministério Arca. Não para que a gente se orgulhe de nada, não para que nós nos sintamos mais importantes do que alguém, mas porque Ele quer que nós possamos louvar na Sua presença. Então hoje, nesta manhã, nós em alegria e em unidade, como a Ana disse bem, onde estão dois ou mais presentes, Ele se faz presente no nosso meio. Então nós te dizemos: Senhor Espírito Santo, faz-te presente no nosso meio. Precisamos do Teu toque, precisamos do Teu consolo, precisamos de ouvir a Tua voz. Precisamos que nos dês visões nesta manhã, Senhor. Ativa os dons sobre a Sandra, sobre a Ana, sobre a Rosilene, sobre a Isabela, sobre mim, Senhor, sobre quem vier, Senhor. Ativa os Teus dons nesta manhã, Deus. Para não sermos pessoas comuns, Senhor, como esses que andam lá fora, Pai. Como Tu dizes aqui no Salmo 146, Senhor. Não queremos ser como aqueles, meu Deus, que andam aí transtornados no caminho dos ímpios. Não queremos ser como Tu dizes no Salmo 1, aquele que se assenta na roda dos escarnecedores e anda junto aos pecadores. Não, Senhor, queremos mudar, Senhor. Queremos ser transformados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Pelo poder do Teu Espírito Santo. Esse poder que vem do alto, Senhor. Esse poder que naquele dia de Pentecostes, Senhor, quando o povo no monte, Senhor, recebeu, Senhor, a Tua lei, Senhor. O povo não via o Espírito Santo, mas via o Teu poder, via a sarça que não se apagava, Deus, via as luzes, via os trovões, via os relâmpagos, via esse barulho ensurdecedor, Senhor. E mais tarde, Pai, quando em Jerusalém eles viram realmente essas línguas de fogo. Hoje te pedimos, Senhor, vem com essas línguas de fogo sobre nós, que a gente possa sair daqui diferente, Senhor, que a gente possa ser embriagados pelo Teu Espírito nesta manhã, Senhor. Oh Deus, que nada mais importe, Senhor, que nada mais importe que não a Tua presença, Senhor. Não interessa, Senhor, o que está combinado, não interessa o que está programado, não interessa o que nós entendemos que hoje iríamos fazer, Senhor. Nos colocamos nas Tuas mãos, doce Espírito Santo, Ruach Kadosh do Senhor, nos colocamos na Tua presença. Faz connosco, Senhor, o que Tu queres fazer. Usa a nossa vida. Abre os olhos daqueles que ainda não Te veem, Senhor. Abre os ouvidos daqueles que não Te ouvem, Senhor. E, Senhor, que a gente possa, Senhor, que a gente possa ouvir a Tua voz, que a gente possa ouvir o Teu sussurro, que a gente Te veja neste lugar, que seja palpável a Tua presença e que a nossa vida não seja mais a mesma a partir de agora, Senhor. Te peço, Senhor, no nome de Jesus, faz acontecer, Senhor. Faz acontecer a Tua vontade no nosso meio, Senhor. Oh Deus, usa, Senhor. Usa a vida da Isabela que nos conduz em louvor, Senhor. Pai, de uma forma sobrenatural. Dá-lhe tons de música que ela não conseguia até hoje, meu Deus. Dá-lhe entendimento, dá-lhe capacitação, Senhor. Sobrenatural, meu Deus. Oh Deus.
Queremos aqui neste pequeno canto, nesta pequena arca, neste lugar recôndito, Senhor, que Tu escolheste, Senhor. Queremos, Senhor, fazer algo aqui que Te agrade, Senhor. Que possa subir, Senhor, aos céus, Deus. Um louvor agradável, um louvor santo. Oh, Senhor, entregamos este tempo, Senhor, esta manhã, este dia, este mês, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, para a honra e glória do Senhor. Queria pedir para que vocês acompanhassem com as palmas. Eu te agradeço, Deus, por te lembrar de mim e pelo teu amor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou Deus, eu sou Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não me esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Oh, oh, Ser exaltado, Senhor, aqui, Senhor. Bendito seja o Seu nome neste lugar. Bendito seja o Senhor aqui, Deus. Recebe toda a honra, toda a glória. Em nome de Jesus. Santo, Santo, Senhor.
aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Senhor, vem Espírito de Deus, vem, Senhor. Espírito, prega lá, cheira lá, vassoura e calabás. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Aleluia, Santo, 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 Senhor, Santo, Santo, Santo.
muda o que não está bem, Senhor. Muda o que não está de acordo com a tua vontade, Senhor. Muda em cada um de nós, Senhor, o que não está de acordo com a tua Oh, santo, 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 ribalarabarabarabaxê, checandalabasuriandarabarabarabaxê, candalabasori, quemanaiandarás, omicalaramanachô, quemanaiandarabasê, candalalararacerarabaxê, oh, rebalarandare, calaçô, manaie, checandarebananaçô, ribalaias. Outra vez diante de ti abro meu coração, meu amor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças sem fim ao sentir o teu toque. Tua vontade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Meu coração, meu amor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
presença, Senhor. Como diz a música, porque nós precisamos, da mesma forma que a corça precisa de água para viver, Senhor. Nós precisamos da Tua presença. Não só alimentar o nosso físico para termos saúde física e sermos saudáveis, não só fazer exercício porque nos faz bem, mas, Senhor, precisamos do Teu toque, precisamos nos derramar na Tua presença, Senhor. A Tua criação, Senhor, precisa de estar conectada contigo. E nesta manhã, Senhor, nós te agradecemos por isso, por essa possibilidade. Louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, Senhor. Declaramos que és Deus sobre a nossa vida, declaramos que és Deus sobre a nossa casa, declaramos que és tudo aquilo que nós necessitamos, Senhor, independentemente daquilo que o mundo possa dizer, Senhor. Nós hoje nos derramamos na Tua presença, declarando que és Deus sobre as nossas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, guarda, Senhor, a nossa casa, guarda os nossos familiares, guarda a nossa parentela, Senhor. Meu Deus, para que nós possamos ver o impossível acontecer, Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Senhor, é tão bom que hoje nos deu um dia lindo de sol. E temos aqui os nossos irmãos atrás num culto e para já não estamos a ter perturbação nenhuma. Muito bom, quer dizer que a insonorização está boa. Por enquanto, esperemos que se mantenha assim. Amém. Então, em primeiro lugar, queria novamente dar os bons dias a toda a gente e lembrar que é muito bom estarmos juntos. Não interessa se somos uma multidão de milhares e milhares ou se somos meia dúzia. O que interessa é que somos aqueles que estão com o coração voltado para o Senhor hoje e que decidiram conseguir ter um tempo para estar com Deus. Isso é muito importante. Mesmo neste tempo de emergência e de risco, o Senhor é o nosso pastor e nada nos vai faltar. Isso é o que nós temos de ter sempre presente. É realmente o Salmo 23, não como um clichê, não como algo que a gente use quase como um mantra. Não, mas é verdade, o Senhor é o nosso pastor, Ele não nos deixa faltar nada, Ele cuida de nós, Ele guarda-nos em todo o tempo e isso é muito importante que nós entendermos. Hoje vamos falar de uma forma rápida e simples, porque nós temos que cumprir, cumprir, de forma a sairmos cedo, tentarmos não ultrapassar o meio-dia, para garantir que se houver algum imponderável, a gente todos chegamos a casa dentro do limite, embora supostamente a determinação que existe é que as pessoas podem voltar para as suas casas depois da 1 da tarde, mas nós não queremos de forma nenhuma, de acordo com as orientações da Aliança Evangélica, e não só, nós queremos cumprir para que ninguém possa dizer que os filhos de Deus não cumprem ou tentam usar algum subterfúgio, mesmo estando dentro da lei. Mas nós sabemos que o mundo tudo se permite, mas quando um filho de Deus faz alguma coisa que possa parecer que não está tão bem, os dedos apontam-se logo, e nós não queremos isso, porque o Senhor precisa da nossa honra e precisa que a gente sejamos justos e sérios para que toda a gente entenda que esse é o nosso testemunho. Mais do que falar que somos filhos de Deus, é darmos esse testemunho e termos esse comportamento. Então hoje o Senhor vai nos ministrar sobre uma personagem da Bíblia que eu tenho a certeza que todos vocês conhecem. Se eu vos perguntar quem é que acham, ou têm a certeza que foi o maior sonhador da Bíblia, quem é que vocês diriam que foi? A pessoa que mais sonhou na Bíblia? José. A história de José começa, está no livro de Gênesis, que é o primeiro dos 66 livros da Bíblia. Começa no capítulo 37 e vai até ao capítulo 50. Tem ali o capítulo, acho que é o 38 ou o 39 pelo meio, que parece que não faz sentido nenhum, mas faz. Mas realmente ele tem 14 capítulos a falar sobre ele. Portanto, é algo que é muito importante e o Senhor vai nos trazer outras ministrações sobre José, mas hoje nós vamos falar essencialmente em relação aos seus sonhos, porque é algo que o Senhor também falou ao meu coração, que é importante nós termos atenção aos nossos sonhos, saber aquilo que sonhamos, como sonhamos e ver aquilo que Deus quer fazer também connosco. Mas José é um exemplo em várias coisas, o seu comportamento, a forma como ele obedeceu a Deus em todas as circunstâncias, mesmo no dia mau, foi aquilo que permitiu que a descendência daquelas 12 tribos, ou melhor, o início das 12 tribos, se mantivesse, não morressem com fome, e a partir daí veio Jesus, senão não haveria Jesus. É claro que a gente pode sempre dizer que mas Deus podia ter feito, mas Deus não quis fazer. Da mesma forma que Deus podia mudar o mundo, mas o Senhor escolheu-nos a nós para fazermos esse papel. O Senhor quer usar as nossas vidas para partilhar esse trabalho dele. É uma honra que o Senhor nos dá. E com José foi a mesma coisa. Resumindo a história de José, eu não sei se viram aquele filme, até há um desenho animado que é o José do Egito, não sei se viram, se não viram. É engraçado, é giro, mas
é como ontem estávamos a falar da história de Noé. Os filmes de Hollywood, se forem fiéis à Bíblia, ninguém vai ver. Então eles fazem ali mais umas fantasias para aquilo ser engraçado. Mas a história de José, de uma forma simples, resumida, ele era o filho, não era o mais novo, mas era um dos mais novos de Jacó. Era o segundo mais novo, se não me falha a memória. Era um filho já da velhice de Jacó. E diz a Bíblia que provavelmente por isso era o filho mais amado de Jacó. Portanto, tinha aqueles miminhos todos. Os outros irmãos mais velhos já eram um bocadinho tratados de uma forma diferente. O Jacó era muito mimado. Por isso, os irmãos também não gostavam muito dele. Não é? Tinham assim uma certa dor numa articulação quando o pai dava muitos miminhos e fazia muitas vontades ao filho, e eles não gostavam muito dele. E também não gostavam muito dele por mais um outro fator, é que como ele tinha 17 anos ainda era novo, ainda não trabalhava no campo, não caçava, não fazia essas coisas. E normalmente o que fazia era ir levar os recados aos irmãos, e levar a comida e essas coisas, e muitas vezes também aproveitava, a Bíblia não diz isso de uma forma explícita, mas dá a entender, e aproveitava para fazer queixinha ao pai daquilo que os irmãos faziam de bem ou de mal, por isso é que também não gostavam muito deles. Ninguém gosta dos queixinhos, não é? Dos bufos. Ninguém gosta dessas. Seja irmão ou não seja, mas ninguém gosta. Então por isso também eles não gostavam, os irmãos não gostavam muito dele. E mais uma coisa que fez com que os irmãos não gostassem dele foi que o senhor Jacó resolveu fazer uma túnica de várias cores para dar ao filho o José. O único filho que tinha uma túnica feita de várias cores. E como nós falámos aqui há umas semanas atrás, a túnica ou a capa representa uma identidade. Então Jacó, de uma forma clara, quis mostrar que aquele filho era diferente dos outros. É claro que os outros 10 ou 11 irmãos não gostaram disso também. Portanto, isso criou ali alguma animosidade. Eu acredito que o Jacó fez isso não só por amar muito o filho, mas porque profeticamente ele sabia que havia algo diferente naquele filho, naquele rapaz, naquele jovem, do que nos outros. E agora vou fazer aqui um pequeno parênteses que não tem nada, tem e não tem a ver com a meditação, para falar um pouquinho sobre Jacó, para percebermos a parte profética de Jacó. Jacó não era um homem igual aos outros. Por algum motivo, ele é considerado um dos 3 patriarcas da Bíblia, não é? Quando nós falamos, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó é um homem, e o Senhor há de nos ministrar mais para a frente sobre isso, era um homem que mudou de nome, passou de Jacó a Israel. Porquê? Porque é um homem, ele é conhecido por uma coisa que ele não fez. Todos nós já ouvimos falar na história que Jacó roubou a progenitura ao irmão. Ele não roubou. O irmão vendeu-lhe. Ele sabia que o que ele estava a fazer não era correto, porque não tinha o direito de ficar com a progenitura do outro, porque ele conhecia a palavra de Deus que era ensinada pelo pai. Ele usou, lá está, os tais subterfúgios. E isso fez com que o espírito dele ficasse sempre um espírito de engano, um espírito de mentira. Ele era conhecido por ser mentiroso, por ser enganador. Por isso é que um dia, quando lutou contra um anjo, num lugar chamado Peniel, ele foi mudado e o Senhor mudou o nome dele para Israel. Mas isto para falar o quê? Estas experiências todas mostram que Jacó não era um homem comum. Portanto, ele entendeu que havia ali qualquer coisa de especial naquele filho. E nós, às vezes, somos um pouquinho assim, percebemos que há qualquer coisa de especial em alguém ou até connosco ou uma situação e temos tendência a relativizar as coisas, a não achar que isto é natural. Não, nem tudo é natural. É claro que às vezes há coisas que são naturais. Se eu for ali e não reparar que está a fita branca estendida para segurar a tenda no pula-pula e tropeçar, não é nada sobrenatural, a falta de atenção. Não é? Mas há outras coisas que não são assim, que são mesmo sobrenaturais. A gente tem que saber distinguir isso. Por isso é que o Senhor nos dá dons e nós pedimos para Ele nos ativar para termos essa capacidade de distinguir. E muitas vezes o mundo também nos ensina coisas erradas. Agora, já que estava a falar de Jacó, vou-vos dar um exemplo de uma coisa que o mundo nos ensina de formas erradas. O mundo nos ensina, e os filmes, por exemplo, e se nós não estudarmos bem a Bíblia, o mundo nos ensina que o Senhor está lá no céu com os seus anjos, nós estamos aqui na terra e o Senhor, quando quer, manda os anjos para nos ajudar e fazer não sei o quê. Parte disso é verdade, mas parte disso não é verdade. Porque a Bíblia nos diz, num exemplo de Jacó, diferente. Querem ver? Vou-vos mostrar que aquilo que o mundo nos diz, que os anjos estão lá em cima, não é verdade que os anjos estão cá em baixo. Se puderem abrir a vossa Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 28, versículo 12. Só já agora, falando sobre Jacó, 28, versículo 12. É aquela passagem em que Jacó adormece e tem um sonho muito profético. Todos nós já com certeza ouvimos falar sobre isso e conhecemos essa passagem de cor, mas nada na Bíblia está por acaso. E se nós entendermos as coisas e estudarmos, conseguimos às vezes alcançar outras coisas.
Então diz lá no versículo 12, estamos a falar de Jacó, não é? Depois de ele ter reconciliado com Esaú e não sei o quê, ele vai, quando chegou à noite, deitou-se e diz assim: e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então o que é que os anjos de Deus faziam? Subiam e desciam. Então se subiam é porque estavam cá. É porque não estavam lá à espera que o Senhor fizesse alguma coisa e os mandasse. É claro que os anjos estão às ordens de Deus para aquilo que Deus precisa de fazer. Mas na realidade o que está escrito aqui, se eles tivessem a vir do céu para a terra, a Bíblia dizia que estava uma escada posta e os anjos desciam e quando acabavam a sua missão, subiam. Mas não. A Bíblia diz claramente que os anjos subiam e desciam. Portanto, subiam porque já cá estavam. Ou seja, fechando aqui este parênteses, quando a gente às vezes ouve dos lugares celestiais e que Deus e os anjos, a Terra faz parte desses lugares celestiais. Este mundo onde nós vivemos faz parte desses lugares celestiais e nós somos uma personagem fundamental nesses lugares celestiais. Nós temos que aprender a ver aquilo que o Senhor quer fazer connosco e ser como Jacó. Temos que, quando deitamos a cabeça no nosso travesseiro à noite, pedir ao Senhor que se Ele tem alguma coisa para nos falar, se tem alguma coisa para nos dizer, que Ele possa usar a noite para nos dar essa indicação. Que Ele nos possa dar um sonho durante a noite, que Ele nos possa dar uma visão, que Ele nos acorde durante a noite. Porque o Senhor faz coisas fantásticas quando nós nos dispomos a estar do lado dEle. Então, fechando este parênteses, voltemos lá à túnica de José, que tinha várias cores. Depois de tudo isto, depois desta animosidade que os irmãos já tinham, o José, eu vou dizer uma coisa, não devia ser nenhum santo também. E também devia sentir-se privilegiado entre os irmãos. Eu estou a imaginar o José, os irmãos da família toda à mesa na refeição, porque as famílias hebraicas respeitavam a refeição, é um tempo importante em família. Eu estou mesmo a ver o José ao pé dos outros, com o peito cheio de ar, a mostrar a túnica, a andar na casa, a fazer qualquer coisa, enquanto que os outros andavam. Ou seja, devia se sentir mais importante ainda do que os outros. E para ajudar à festa, José, o tal homem que sonhava muito, teve 2 sonhos. Está tudo lá em Gênesis, acho que é a partir do 39 que estão os sonhos. Então, no primeiro sonho, o que é que José sonhou? José sonhou que estava a atar molhos de trigo no campo, estava a atar os molhos, e de repente o molho dele levantava-se e os outros molhos que estavam ao lado se inclinavam perante o molho dele. Ou seja, era como se ele fosse mais importante que os outros. E o que é que José fez com isso? Claro, foi contar aos irmãos, né? Para se armar, para se mostrar que eu sou o tal, não sei o quê. Já tenho a túnica, estão a ver, agora até tenho um sonho em que diz que o meu molho é mais importante, quer dizer que eu sou mais importante. Como se os irmãos devem ter ficado cheios de amor, não é? Devem ter ficado ainda a amá-lo cada vez mais e a desejar cada vez mais que ele ficasse mais forte. Pouco tempo depois, José teve um segundo sonho. O Senhor também nos vai mostrando as coisas através dos sonhos, mas nós temos que saber quando é o tempo de sonhar e quando é o tempo de fazer algo com o sonho. O Senhor tem que nos ministrar também nesse sentido. Então o segundo sonho foi algo ainda mais poderoso. Ele sonhou, e está lá em Gênesis 37, que o Sol, a Lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele, José. Ou seja, ele contou isto aos irmãos e ao próprio pai. O que é que o pai fez? Repreendeu e disse assim: o que achas que eu, a tua mãe e os teus irmãos nos vamos inclinar perante ti? Que era o que o sonho claramente dizia, que todos se iriam inclinar perante ele. O próprio pai o repreendeu. Mas isso mostra-nos o quê? Todos perceberam o que aquele sonho queria dizer? Que o José claramente tinha um papel naquela família e naquela casa mais importante. Não é que ele fosse melhor que ninguém, mas que o Senhor o tinha escolhido para algo mais importante. E todos fizeram o quê? Todos ficaram uns tristes, outros invejosos, outros zangados. Então qual é o primeiro ensinamento que o Senhor nos traz hoje com esta ministração? O primeiro ensinamento é que o Senhor nos diz é para nós não contarmos os nossos sonhos a quem não partilha da nossa visão. Não contar os sonhos a quem não partilha da nossa visão. Nem tudo o que o Senhor nos mostra, seja em sonhos ou seja em visões, é para contar para toda a gente. Hoje em dia, então, muito menos pôr nas redes sociais. Na altura era falar ao vizinho, hoje é pôr nas redes sociais. Hoje a pessoa tem um sonho, Deus lhe mostra o Sol e a Lua a inclinar-se sobre ele,
mais 11 estrelas, e a pessoa vai pôr no Facebook ou no Instagram ou no que é que seja: hoje tive um sonho assim, 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 assim. Não fazer isso. Ou seja, este é o primeiro ensinamento que o Senhor nos dá. Não contar a quem não partilha da tua visão. Não quer dizer que eu vou ficar com aquilo para mim, mas eu tenho quem partilha da minha visão. Nós, com certeza, por exemplo, eu tenho a Sandra que partilha da mesma visão que eu. Cada um de nós tem alguém, nós estamos num ministério, estamos juntos, estamos com o mesmo propósito, naquilo que o Senhor está a fazer connosco, estamos a caminhar para que o Senhor nos possa levar para algo diferente na nossa vida, mas isso é uma coisa. Outra coisa é eu partilhar com um colega de trabalho, um colega de escola, um vizinho, não sei o quê, vem aí o carteiro a dizer uma carta: olha, sabia que eu tive um sonho esta noite. Mas há pessoas que são assim, porque gostam de se autopromover, gostam de se salientar. Infelizmente há pessoas que são assim. Os sonhos são para nós orarmos e buscarmos revelação muitas vezes. Porque neste caso do sonho do José, eu acho que qualquer um percebeu o que é que aconteceu. Então, eles eram 12 irmãos, não é? Mais um pai e a mãe, estava ali tudo. Portanto, isto não, mais outro, mas de qualquer forma, que a gente possa sempre orar e buscar revelação. Revelação sobre o sonho e revelação sobre o tempo em que é para partilhar com alguém, o tempo em que eu posso mostrar o sonho para alguém e até muitas vezes o tempo em que eu posso partilhar o sonho com alguém. Vou fazer aqui um parênteses e falar de uma personagem que todos nós conhecemos, que é Moisés. Moisés não tinha dúvidas nenhumas pela história da sua vida. Moisés foi um menino que foi retirado da sua mãe, porque o faraó tinha dito que percebeu que Deus ia fazer alguma coisa e então deu uma ordem de matar todos os primogênitos, todos os meninos que tivessem nascido, que tivessem aquela idade, e então Deus agiu. A mãe colocou o Moisés numa cesta, o Moisés foi no rio. Quem é que vai ter onde? Vai ter ao palácio do faraó. E acaba por ser guardado pela filha do faraó e acaba por ser a própria mãe, como escrava da filha do faraó, que amamentou o seu filho sem que ninguém soubesse e cuidou dele. Portanto, Deus cuida e Deus cria circunstâncias e situações. E Moisés desde muito cedo percebeu que ele tinha alguma coisa de diferente. E ele foi ensinado, ele foi trabalhado como se fosse egípcio, embora não fosse. E percebeu que tinha alguma coisa de diferente. Mas ele estragou tudo a partir do momento em que achou que tinha uma procuração de Deus para fazer algo sobre o povo, para libertar o povo. E como é que ele estragou tudo? Porque antes do tempo, ele se insurgiu quando viu um judeu, um hebreu a ser maltratado e matou o egípcio. O resultado disso, demorou 40 anos a libertação do povo. Deus faz na mesma, mas a gente pode atrasar as coisas de Deus quando não fazemos o que é certo. Ou pior, às vezes fazemos tão mal que o Senhor nos retira e põe outro no nosso lugar para fazer o que a gente tem que fazer. Então, naqueles 40 anos, Moisés realmente foi trabalhado por Deus no seu caráter e no seu coração, e Deus não precisou de o retirar e colocar outro. Mas se fosse preciso para o povo ser liberto, o Senhor tinha feito isso. Então o povo, em vez de passar 400 anos no jugo do Egito, teve 440. Culpa de um homem que fez o que não devia antes de tempo. Às vezes com o nosso sonho é assim. Se eu tenho um sonho e antes do tempo eu partilho, eu começo a querer trabalhar o sonho, não é o tempo e o sonho não acontece. Ou acontece mais tarde e com danos para mim. Danos não quer dizer que sejam danos físicos, mas no caso de Moisés teve 40 anos a viver sozinho no deserto para que não o apanhassem. Parecia o Tom Hanks lá na ilha deserta, não é? No náufrago. Só faltava ter a bolinha com quem ele falava, porque não havia bolas naquela altura. Mas acredito que Moisés aprendeu a falar com as cobras, com os sapos, com os animais, que não tinha mais ninguém. E não é agradável. Ou seja, quando nós nos aceleramos face ao tempo Kairos, que é o tempo de Deus, muitas vezes nós podemos atrasar a nossa vida, podemos criar problemas até para nós mesmos. Amém? Sim. E qual é o segundo ensinamento que o Senhor nos traz com esta situação também do José? É que quem não tem visão nem tem sonhos vai desvalorizar os teus sonhos no que tu contares. Mais uma razão para nós termos cuidado. Eu não vou contar o sonho de querer ser astronauta. Imagina, eu sou um jovem adolescente como a Isabela, tenho o sonho de ser astronauta, quero estudar, vou achar que vou ser aquele que um dia vou na cápsula do Elon Musk e que vou conseguir fazer e não sei o que, o primeiro português astronauta. Eu tenho esse sonho, eu estudo, eu batalho, eu faço tudo, sou o melhor aluno da escola, vou estudando. Mas se eu um dia partilhar aquilo com alguém que teve uma vida infeliz, que gostava de ser médico e é, sei lá, agricultor, que é um trabalho digno, mas gostava de ser médico, mas por vicissitudes da vida não conseguiu ser.
O que é que vai acontecer quando eu partilho esse sonho? A pessoa vai desvalorizar. Porque ela teve um sonho e um dia não conseguiu cumpri-lo. Por N razões, não interessa se a culpa é dela, foi a vida. Não conseguiu chegar a atingir o seu sonho. Então ela vai desvalorizar o meu sonho. E vai fazer o quê? Vai tentar convencer-me, à imagem dela, que não é importante ter sonhos. Olha, eu também tinha eu gostava de ser cirurgião. E eu estou aqui a tratar dos animais, das galinhas, dos coelhos. E aquilo vai entrar no meu subconsciente. E aquilo vai ficar gravado em mim, que há a possibilidade do meu sonho não ter resultado. E a partir do momento em que entra essa dúvida no meu coração, é como quando eu estou presente num milagre de Deus. É como quando Deus me diz que vai fazer algo, que vai fazer uma cura, que vai fazer algo. Se eu deixo entrar a dúvida no meu coração, já não tenho fé. Onde entra a dúvida, não há fé. E se entra a dúvida, já não vai acontecer nada. E com o sonho é exatamente a mesma coisa. Se eu deixo que isso aconteça, eu vou desistir do meu sonho e já não quero ser astronauta. E vou começar a pensar, pois é, não passeio, não vejo televisão, não vou ao cinema, tudo para estudar, tudo para fazer isto, tudo porque eu quero ser astronauta. Se calhar não vale a pena. E vou parar já por aqui e vou-me contentar em ser um simples trabalhador, como os outros. E eu passei de ser uma pessoa preparada para ouvir o profético de Deus, para ser uma pessoa comum que tem um comportamento religioso. Isto trazendo agora do mundo natural para o nosso mundo espiritual. Quando Deus me dá um sonho e alguém desvalorizar o meu sonho porque eu contei a alguém que eu não devia, eu vou deixar de acreditar no profético de Deus. Se nós entendermos que a arca, este ministério, a arca que o Senhor nos pediu para levantar, é algo que pode ajudar outras pessoas, além de nós. Se nós entendemos que isto é algo que tem que ser guardado, acarinhado, tem que ser regado e tem que ser construído com base na direção de Deus, nós conseguiremos fazer o propósito de Deus. Agora, se nós nos deixarmos desiludir, entristecer com pequenos percalços que formos tendo na caminhada, o sonho vai se desvanecendo e daqui a algum tempo, não sei, daqui a um ano, 5, 10, 15, nós estamos a fazer uma coisa mecânica e não temos o profético de Deus na nossa vida, não temos o mover de Deus na nossa vida. Portanto, é importante nós percebermos isso. Eu sei que todos conhecem, ou pelo menos já ouviram falar, num homem muito importante americano há uns anos, foi o Martin Luther King. Essa é uma frase dele, que é: eu tenho um sonho, não é? Um sonho em que todos seremos iguais, um sonho em que todos seremos sem distinção de cor, de raça, de credo. Ele teve um sonho, ele morreu por esse sonho. Se calhar muitos de nós não sabíamos que o Martin Luther King não era flor que se cheirasse. Ele em casa batia na esposa, ele maltratava os filhos, ele tinha amantes. Mas para o povo, ele foi um exemplo. E isto para mostrar o quê? Não para mostrar o lado mau de um homem, que ainda hoje serve de exemplo para muitas gerações que lutam contra as desigualdades, mas para mostrar que quando nós temos um sonho, morrer por ele não quer dizer que seja eu dar a minha vida. Morrer por ele quer dizer que seja eu dar a minha vontade por esse sonho. Eu ter que, no limite, anular a minha vontade quando me apetece fazer uma coisa diferente do sonho que Deus me deu. Porque eu tenho que fazer cumprir o sonho. Amém? Não contar o sonho a alguém que me vai desvalorizar o sonho, porque senão isso é meio caminho andado para eu desiludir e deixar de acreditar em mim mesmo e em Deus, claramente. E o que é que os irmãos a seguir fizeram? Voltando aqui ao José. Lembra-se? Um belo dia, lá foi o José ter com eles, estavam eles lá a trabalhar no campo e não sei o quê. Já eles tinham combinado entre eles um esquema. Um dizia mata, o outro dizia esfola, o outro dizia mata-o e deixa-o para os animais comerem, o outro dizia não, enterramos-o ali num corpo. Cada um dava um cenário melhor, não é? Todos amigos, como a gente aqui em Portugal diz, amigos de penis, são aqueles amigos que a gente quer ver é bem longe. Ou como dizem os políticos, têm os amigos por perto, mas os inimigos ainda mais perto. É para a gente saber o que é que eles fazem, não é? E realmente os irmãos fizeram o quê? Houve alguns que com bom senso realmente disseram assim, não vamos matar. Então, primeiro, quando o apanharam distraído, ele vinha sorridente para ter com os irmãos. Eles fizeram uma armadilha e tiraram-no num poço, uma cisterna. Fizeram lá. Eu pensava que era uma brincadeira, eu pensava que o iam puxar. E explorou, até que começou a gritar e percebeu que ninguém não ia puxar nada. E foi ouvindo a conversa. E aí dizia, matam coisa, não sei o quê, Então eles decidiram fazer algo. Decidiram
que o irmão José ia deixar de fazer parte da vida deles. E o que é que eles fizeram? Eles venderam-no, na altura ia passar ali uma caravana de mercadores, e eles venderam-no como escravo, ganharam dinheiro e fizeram o quê? Pegaram nas roupas dele, mataram um animal, sujaram a roupa de sangue para poder chegar ao pai e mostrar a roupa ensanguentada e disseram: o irmão morreu e pronto, e o pai chorou muito e não sei o quê. Mas qual é o ensinamento que o Senhor nos quer trazer com esta situação? É que quem ficar assustado com o teu sonho, quem ficar preocupado com o teu sonho, seja ele qual for, vai tentar desacreditar perante os outros, vai tirar a tua credibilidade, vai inventar com ele. Não te vai matar, não nos vai matar fisicamente. No extremo até pode, como foi o caso do Martin Luther King, o sonho dele assustava 100 milhões de pessoas. Né? A maioria branca dos Estados Unidos ficou assustada quando há um homem que diz que o meu sonho é sermos todos iguais, e imaginaram, este homem vai chegar a um lugar de destaque no país e a gente perde os nossos privilégios. Para nós, espiritualmente, é exatamente a mesma coisa. Alguém fica assustado porque a gente diz que vamos fazer algo que vai impactar as vidas dos outros. Temos algo para fazer que vai mudar a minha vida. Eu vou fazer algo para Deus e Deus vai-me trazer uma cura, Deus vai-me trazer uma restauração na minha casa. E isso vai assustar alguém que não está preparado para isso. Seja como os irmãos, seja por inveja, seja porque nunca conseguiu ter nada. Então vai-te desacreditar, vai começar a contar mentiras sobre ti, vai começar a dominar a tua credibilidade, vai começar a dizer coisas que não acontecem, coisas que não são verdade. Porque uma coisa é uma mentira, outra coisa é uma inverdade. Mentira é dizer algo que claramente não aconteceu. Uma inverdade é quando se diz algo que o outro não pode saber se é verdade ou não. Mas fica no ar aquela dúvida. Então, quando nós contamos um sonho a alguém e essa pessoa também fica assustada, nós temos de ter muito cuidado com isso. Porque senão, acontece exatamente como aconteceu ao José. Vendem-nos, iluminam-nos. É claro que não há mercadores para nos vender como escravos, mas há forma de nos fazer desaparecer do mapa. É começar a hostilizar-nos, seja nas redes sociais, seja com os nossos contactos, seja com os nossos amigos, seja no nosso trabalho, até muitas vezes na nossa família, começam a criar pequenas coisinhas, pequenos grãos de areia na engrenagem. A engrenagem roda toda muito bem, não é? Por isso a gente temos ali a corrente do portão. Não é? Isto roda muito bem porque tem massa, tem óleo e tudo funciona. Se a gente colocar ali uma pedrinha, por pequena que seja, ela já não roda tão bem. Mas vai rodando, até que um dia salta. É como um comboio no carril. Aquilo funciona tudo muito bem. Quando entra uma pedrinha que seja, salta e descarrila o comboio, descarrilam a vida de centenas ou milhares de pessoas. E assim é connosco. Se essa pessoa, se essas pessoas estão assustadas connosco, com os nossos sonhos, começam a minar a nossa credibilidade. Contam uma coisinha ali, atiram uma coisinha para o ar. Hoje com as redes sociais ainda é mais fácil. Diz-se isto, manda-se aquilo, a pessoa nunca se justifica, nunca diz a verdade e nós somos minados. Então nós temos que ter esse cuidado para não acontecer como José, em que somos aniquilados da história só porque temos sonhos e aqueles em quem nós contamos, e às vezes pessoas até estão próximas de nós, mas que não são as pessoas certas para ouvir os nossos sonhos. Até podem estar próximas de nós, não é mesmo? Se eu tiver um colega de trabalho que tenho que trabalhar com ele, não vou deixar de trabalhar com ele. Não vou partilhar os meus sonhos com ele. Não vou partilhar as minhas coisas com ele. Porque eu sei que isso vai fazer com que ele vá minando até no meu trabalho. Para acharem que eu sou uma pessoa que não interessa, só porque o meu sonho o incomoda, porque ele não tem sonhos. Amém? Voltando aqui à história do José. O que é que aconteceu depois? Ele foi vendido e houve um senhor que o comprou, que se chamava Potifar, que era uma pessoa muito poderosa, era uma pessoa que trabalhava para o faraó. E José, diz a Bíblia, que era um excelente trabalhador, mas não só um excelente trabalhador, o comportamento dele mostrava a Potifar que Deus era com José. Ou seja, não é preciso ele dizer que eu isto, que eu aquilo, da mesma forma que nós no dia a dia não precisamos dizer muito. É o nosso comportamento no trabalho, no dia a dia, nos vizinhos, na escola, é o nosso comportamento que mostra que Deus é connosco. Isso fez com que o Senhor percebesse o quê? Que ele era um homem de confiança. Ele era inteligente, era trabalhador e ele tomava conta de tudo o que era de Potifar. Só que entretanto apareceu um problema. É que a mulher de Potifar também queria que ele tomasse conta dela. E ele só queria tomar conta da quinta, só queria tomar conta dos escravos, não queria tomar conta da mulher de Potifar. Ele sabia que não era certo, ele sabia que ele tinha que ser fiel a Deus, tinha que ser fiel ao Senhor dele. E aqui a mulher de Potifar muitas vezes para nós representa as coisas do mundo que nos afastam daquilo que é de Deus. Da mesma forma que José se afastou de alguma coisa que o puxava para o que era errado,
E eu acredito que todos os dias, desde o momento em que José foi vendido pelos irmãos, eu acredito, a Bíblia não diz isso, mas eu acredito que ele todos os dias devia questionar Deus. Senhor, porque é que me deste aquele sonho que eu era uma pessoa tão importante e eu estou aqui como um escravo? Com toda a certeza. Da mesma forma que nós questionamos Deus. Quanto mais José, um menino que foi criado na doutrina em que se ouvia falar de um Deus. Que ainda não havia Torá naquela altura, não havia nada, mas ele foi ensinado com princípios. Ele ouvia coisas, ele respeitava o pai, respeitava os irmãos mais velhos. Ele tem um sonho. E eu acredito que ele questionava todos os dias: porquê que isto não está a acontecer se eu não fiz mal a ninguém? Como nós questionamos tanta vez. Mas o que nós vemos também é que o facto de ele questionar não o impedia de fazer o que era certo. Ele continuou a ser um excelente trabalhador e a ter um comportamento, como eu disse, que o Potifar achou que ele era digno e percebeu que o Senhor era com ele. Mas a mulher de Potifar, que devia ser uma pessoa tão boa que nem tem nome, se vocês forem ver na Bíblia, não aparece o nome da mulher de Potifar. Diz a mulher de Potifar. E normalmente as personagens, até aquela prostituta que está na Bíblia, tem um nome. E nós sabemos que da descendência dela vem Jesus, que é uma coisa extraordinária. Agora, esta mulher nem tem nome, portanto era mesmo uma coisa execrável. Podia ser bonita, vistosa, não sei o quê, mas era execrável, nem tinha direito a nome. Era uma cidade para José. Tanto andou atrás dele, que conseguiu ficar com as roupas de José. José fugiu e ela ficou com as roupas dele. E o que é que ela fez? Obviamente, pegou nas roupas, gritou, disse que José tinha tentado violá-la, fazer-lhe mal, e Potifar teve que fazer o que lhe competia como senhor e marido. Mandou prender o escravo. Acreditou na mulher e não no escravo. Então, lá foi ele outra vez. Primeiro os irmãos e depois um senhor que confiava nele mandou prender. A Bíblia diz-nos também depois, mais à frente, que quando ele é preso, o próprio carcereiro também percebeu que ali estava um homem diferente. Nós somos diferentes. Quando nós vamos às compras, quando nós vamos a qualquer lado, a forma educada como nós fazemos as coisas, a forma como nós nos comportamos, qualquer um vê que nós somos diferentes. Se ainda não vê, temos que melhorar nesse aspecto. Temos que provar a santidade do Senhor connosco, temos que provar a graça do Senhor connosco quando nós estivermos. Porque José levou e era um escravo. E nós hoje somos livres. Então, se nós não fazemos isso, temos que pedir ao Senhor para nos moldar ainda mais o nosso caráter. Porque nós temos que fazer isso. E diz que o carcereiro gostou de José, gostou de tal forma que deixou que ele o ajudasse com os outros presos. É claro, o carcereiro era bom, tinha mais tempo livre, não se preocupava. Mas mostra também a confiança que ele tinha nele. Da mesma forma que nós temos que deixar que os outros possam confiar em nós. Houve um dia, a Bíblia não diz isto, mas eu creio que houve uma tentativa de revolta contra o faraó e 2 homens foram presos. O copeiro, que era o homem responsável pelas comidas, pelas bebidas, o faraó, e o padeiro, que era o que fazia o pão. Eles foram os 2 presos e foram para a cadeia, para o cárcere onde estava o José. Ao fim de algum tempo eles tiveram sonhos, os 2. E eles não sabiam interpretar os sonhos. Quem é que se ofereceu para interpretar? O grande sonhador José. E ele interpretou logo. A ele disse assim, que é o padeiro: olha, amigo, eu lamento-me de informar-te, vai aproveitando o ar, não vais durar muito tempo. Daqui a 3 dias vais morrer. E ao copeiro disse: tu não te preocupes, que o faraó vai entender que tu não fizeste nada e vai-te honrar e vai-te trazer de volta para o lugar onde tu estavas. Mas olha, quando lá estiveres, lembra-te de mim, tem compaixão de mim e fala ao faraó da minha situação. E assim foi. Ao fim de 3 dias o faraó investigou, chamou o CSI, fez uma investigação, percebeu que o padeiro é que era o culpado, o padeiro foi morto e o outro foi levantado como copeiro morto. O que é que acham que aconteceu? O copeiro falou logo ao faraó do José, não foi? Não. O copeiro nunca mais se lembrou que José existia. O homem que lhe salvou a vida e que o tirou do cárcere esqueceu completamente. Teve uma amnésia brutal. E o queijo teve uma amnésia brutal. E nunca mais se lembrou. E foram precisos 2 anos para ele se lembrar disso. 2 anos. Agora, as prisões de hoje, as prisões de Portugal são um luxo ao pé das do Brasil, não é? As prisões do Brasil é uma coisa subhumana. Agora imaginem o que era uma prisão naquela altura. Devia ser fantástico, não é? E durante 2 anos, José não apodreceu na prisão, nem morreu. A esperança, dizem os historiadores, que a esperança média de vida numa prisão naquela altura eram 20 dias.
porque as pessoas apanhavam doença, havia ratos, havia animais por todo lado, apanhavam tuberculose, apanhavam N coisas, morriam. 20 dias, 30 dias no máximo morriam. José viveu 2 anos. Porquê? Deus tinha um propósito para ele. Independentemente de algumas coisas acontecerem mal, mas o Senhor tinha um propósito para ele. E o Senhor guardou de uma forma sobrenatural. E eu acredito que toda a gente naquela prisão, quando olhava para o José, olhava de uma forma diferente, porque percebeu que está aqui alguém que é diferente. Está aqui alguém que está a resistir há 2 anos. E ao fim de 2 anos, tudo mudou. E tudo mudou porquê? Porque o faraó também teve um sonho, ou melhor, teve 2 sonhos que se interligavam. O faraó teve um sonho. Primeiro ele via 7 vacas feias e magras e via 7 vacas gordas, formosas, bonitas. Ele sonhou assim com 7 vacas feias e 7 vacas bonitas. Acordou, voltou a dormir. Sonhou novamente. E nesse sonho ele sonhou com 7 espigas pequeninas que devoravam 7 espigas grandes e bonitas de milho, todas de trigo, todas bem tratadinhas. E ele achou aquilo estranho. Qualquer um de nós, se tivesse um sonho destes, acharia estranho. Quanto mais o faraó. 2 sonhos seguidos, vacas gordas, magras, espigas, não sei o quê. E o faraó lá perguntou aos seus mágicos, aos seus conhecidos todos, o que é que isto quer dizer? E ninguém sabia o que é que aquilo queria dizer. É claro que ninguém sabia, porque foi Deus que deu aquele sonho ao faraó. E como as pessoas, os mágicos não eram de Deus, não tinham essa interpretação. E nessa altura, o tal homem que teve uma amnésia durante 2 anos, lembrou-se, espera aí, ó senhor faraó, eu conheço um homem que se chama José, que esteve preso comigo, que por sinal é um homem fantástico, é um homem que a gente vê que é diferente, é um homem que ajuda ao carcereiro. Ele interpretou os meus sonhos. Epá, então vai chamá-lo, disse o faraó. Então foram buscar o José, deram-lhe banho, aproveitado cheiroso, imaginar, fizeram a barba, vestiram-lhe roupas novas e o levaram à presença do faraó. Sabe o que é que aconteceu? É claro que o José interpretou os sonhos do faraó. E disse-lhe de uma forma clara aquilo que a gente conhecemos mais ou menos da história da Bíblia. Ou seja, o sonho indicava que o Egito, e deixem-me lembrar-vos, naquela altura o Egito era uma potência mundial, muito mais do que hoje são os Estados Unidos ou a China. Era o país mais rico do mundo, era o país mais avançado, eu não vou dizer tecnologicamente, mas em conhecimento, construção de tudo, era o país mais rico do mundo, era a terra, a região mais rica do mundo. Então o que é que aquele sonho quer dizer? Quer dizer que eles iam ter 7 anos de fartura, em que tudo ia correr bem, as colheitas iam ser fantásticas, e depois iam ter 7 anos em que não ia haver nada, ia haver fome, em que iam vir tempestades, iam vir peste, iam vir pragas, e as colheitas e os animais iam morrer, porque não havendo comida, não havendo colheitas, não há comida para os animais, iam morrer. O resto da história a gente conhece. O faraó ficou preocupado com aquilo e o José deu-lhe uma ideia logo na hora. O José disse, faraó, mas se me permite, a gente pode resolver este problema. Mas como? Vamos todos morrer? Não vamos nada. Nós vamos construir armazéns, vamos construir o que nós chamamos de silos, mas armazéns de cereais, e nestes 7 anos nós vamos guardar tudo o que pudermos, vamos produzir em todas as terras do Egito. Não vai haver uma única terra, um pedaço de terra que não seja cultivado. E vamos colocar animais, terra e animais, e vamos guardar. E quando vier os 7 anos de fome e de peste, a gente vamos ter comida para nós. A verdade é que isto funcionou. E o faraó, quando percebeu esta ideia, disse assim, espera aí, José, a partir de hoje, passas a trabalhar diretamente comigo. Então, José, o tal que foi abandonado pelos irmãos, foi vendido como escravo. Ainda era escravo, mas era o segundo homem mais importante na terra. O primeiro homem à face da terra era o faraó, e o segundo homem mais importante era um escravo, chamado José. Ou seja, não era nenhum dos conselheiros do faraó. Porque quando a gente tem Deus na nossa vida, não interessa o que os outros pensam, não interessa o que os outros falam, interessa o que Deus faz em nós. E o que Deus fez em José foi tirá-lo ali. Não mudou a sua posição na sociedade, porque ele continuou a ser escravo, não podia deixar de ser escravo. Lá chegou o tempo em que isso mudou um pouco, mas fez com que ele fosse importante. O facto de ele ser importante fez com que o Egito, durante 7 anos, realmente acumulou. Durante os 7 anos seguintes, que toda a gente tinha fome, toda a gente que não tinha comida ia comprar comida ao Egito. E o faraó vendia não por dinheiro, vendia em troca de terras. Ou seja, imagina, eu agora chego lá e digo assim,
preciso comprar umas sacas de farinha, disto e daquilo, enquanto eu tenho dinheiro, eu compro. Quando eu não tenho mais dinheiro, o que é que o faraó dizia? Olha, então eu fico com a tua quinta em troca das sacas. E o resto do mundo, para não morrer, fazia isso. Até que um belo dia, só para, sem demorar muito, mas para contar uma parte importante da história, até que um belo dia, Jacó, lá na sua terrinha, na sua aldeia com os seus filhinhos, começou a ter fome. A peste chegou lá também. E ele disse, olha, vão lá ter com o faraó a ver se conseguem comprar alguma coisa. E foi aí que o irmão José, sem mostrar quem era, porque eles não o conheciam ao fim daqueles anos todos, os acolheu. É uma história muito bonita. Amedrontou-os também, mas na realidade o final, que é o importante, é que toda a família, inclusive o pai, foram para o pé de José para o Egito. E nenhum deles morreu. E quando nenhum deles morreu, nós tivemos a origem das 12 tribos de Israel. São os 12 filhos de Jacó. E o que aconteceu é que a partir disso foi porque Jacó e todo o povo foi para lá, que os israelitas, ou o povo hebreu, começou a viver no Egito. E foi assim que depois, mais tarde, nós percebemos que o faraó morre, veio um novo faraó que é mau, que não entendeu a importância daquilo que o José tinha feito e que ficou preocupado porque o povo hebreu estava a multiplicar muito e rapidamente poderia tomar conta das terras. E então foi quando ele começou a persegui-los. E o resto da história a gente já sabe. O Senhor escolheu um Moisés para o libertar. Com Deus, nada acontece por acaso. Não é do género, isto hoje está assim, faça assim. Está, sabe? Não. Com Deus há um plano, há um propósito, há um princípio, há um meio e há um fim. Nós não conhecemos, se calhar só conhecemos o princípio, nem o meio, muito menos o fim. Mas temos é que estar preparados e disponíveis para aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Temos de estar preparados e disponíveis, mesmo no tempo de fartura. E não vou falar da fartura física, mas no tempo da fartura espiritual, nós possamos abastecer-nos, mas não como uma represa, abastecer-nos como algo, como alguém que vai dando para aqueles que estão em fraqueza, para aqueles que estão em miséria. Porque o mundo está em miséria espiritual. O mundo hoje em dia não tem princípios, não tem conceitos, não respeita um pai, não se respeita uma mãe, não se respeita uma pessoa mais velha, não se respeita ninguém. O rico acha que tem direito a tudo, aquele que está a ser maltratado pela sociedade acha que tem o direito de eliminar a sociedade porque, pronto, eles têm o que eu não tenho e eu gostava de ter. Então, nós somos esse pilar que o Senhor escolheu hoje, da mesma forma que há uns anos escolheu José, para podermos levar valores ao mundo e podermos trazer pessoas para conhecer esses valores. É o nosso vizinho, é o nosso primo, é o nosso avô, é o nosso tio. Uma pessoa que não conhece ainda os princípios de Deus, é através de nós que isso pode acontecer. Mas voltando aqui aos sonhos, para nós não nos perdermos, o Senhor hoje quer nos ministrar, mais do que em relação à história de José e à forma como nós podemos levar a riqueza espiritual a outros, a importância dos sonhos. O Senhor hoje quer nos mostrar como nós podemos administrar esses sonhos. Lembram-se dos 3 ensinamentos? Eu vou relembrar. O primeiro ensinamento era para não contarmos os sonhos a quem não partilha da nossa visão. O segundo era que quem não tem visão não tem sonhos e vai desvalorizar os nossos sonhos. E o terceiro ensinamento era que quem ficar assustado com o meu sonho vai tentar desacreditar-me, vai tentar matar o meu sonho. Então, com base nisto, deixa-me colocar uma questão para nós pensarmos. Como é que estão os teus sonhos? Sejam eles familiares, pessoais, ministeriais, qualquer tipo. Será que nós temos sonhos? Será que nós deixamos os sonhos terem um papel na nossa vida? Será que eles já morreram? Será que eles estão ativos, mas em stand-by, à espera de um melhor mundo? O que é que o Espírito Santo vai falando contigo esta manhã em relação a isso? E se eu fizesse uma pergunta ainda mais difícil? Se em vez de sonhos, e as promessas que Deus já fez na tua vida? Está mais difícil para a gente pensar nisso. Como é que estão essas promessas que um dia o Senhor fez? Seja através da boca de alguém, através do Espírito Santo, através da leitura da palavra. Aquelas promessas que um dia, numa igreja ou num lugar, alguém nos disse: o Senhor te chamou para isto, o Senhor te disse aquilo, o Senhor vai fazer. Como é
Como é que isso está na tua vida? Continuas a orar por essas promessas e por esses sonhos? Ou já desististe? Parece que são inalcançáveis, parece que não conseguimos chegar lá. Parece que estamos como o José lá no poço, na cisterna, e não conseguimos chegar aos sonhos. Já desististe de viver aquilo que o Senhor tem para ti? Será? Se calhar a gente até já se acomodou à vida que nós temos. A vida traz-nos dificuldades, traz-nos problemas e nós esquecemos daquilo que o Senhor tem para nós. Às vezes é mais fácil viver triste, esquecer, não é? Deixar de sonhar que posso ser um astronauta e achar que posso ser um simples trabalhador que faz um trabalho que mais 10 milhões fazem, melhor até do que eu. Mas eu tenho um sonho de ser astronauta. Mas José não se esqueceu do sonho que o Senhor tinha dado quando foi atirado para o poço. Mas ele foi atirado para um poço. Será que nós colocamos o nosso sonho num poço, num buraco? Será que o guardámos num lugar e nem vamos lá? Porque se calhar só o ir lembrar desse sonho pode nos trazer alguma dor ou alguma mágoa, pode nos maltratar. Então lembra desses sonhos agora, nesta manhã. Como o Senhor diz na sua palavra, deixa o Espírito Santo trazer-te à memória aquilo que dá esperança. Não te deixes ficar na cisterna como ficou o José. Lembra dos sonhos que o Senhor um dia te deu. Lembra, melhor ainda, pede ao Espírito Santo para te mostrar o brilho que Ele te os deu. Meu Espírito Santo, eu te peço que possas falar connosco nesta hora, Senhor. Traz-nos à memória, Senhor, esses sonhos. Traz-nos à memória nesta manhã essas promessas, Senhor. Essas coisas lindas que tu um dia falaste com cada um de nós e que nós, por N situações, Senhor, deixámos para lá. Lembra então dessa promessa. Eu tenho promessas sobre a minha vida e sobre a minha casa que hoje são impossíveis, eu não as vejo, mas eu sei que elas vão acontecer. Eu tenho fé que vão acontecer. Eu oro por elas todos os dias. Eu não sei quais são as tuas promessas, quais são essas coisas impossíveis, mas se o Senhor te deu é porque Ele quer fazer o impossível acontecer. Se o Senhor te deu uma promessa que é completamente irreal, que toda a gente pode dizer que não, não acredites, porque se o Senhor te deu é porque isso vai acontecer. Se o Senhor não te dava. O nosso Deus não brinca. O nosso Deus não gosta de fazer maldades. O nosso Deus não trata mal os seus filhos. Quando Deus nos dá uma promessa, da mesma forma que Deus disse a José que 11 estrelas, o sol e a luz se iriam inclinar sobre ele, se inclinaram porque a família foi toda lá de joelhos pedir-lhe, sem saber quem ele era. E ele ajudou-os. Então o sonho, por mais difícil que pudesse ter sido aqueles anos todos de cárcere, de escravidão, até de injustiça, um dia isso aconteceu. Deixa o Espírito Santo falar contigo nesta manhã. Deixa-me dizer que o Senhor hoje designou este dia para trazer à memória esses sonhos e essas promessas. Para trazer não somente à memória, mas para os fazer viver. O Senhor hoje quer regar no teu coração esses sonhos. Se calhar alguns já estão piores do que aquelas flores que secam, que murcham e que se desfazem. Já nem têm uma pontinha de raiz. Mas o nosso Deus é um Deus de milagres. Onde houver ali um mínimo que o Senhor possa fazer, o toque do Senhor vai avivar esse sonho. E vão voltar a estar na tua mente com alegria. Vão voltar a ser motivo da tua oração diária. Hoje é o dia em que o Senhor te diz, além dos sonhos, eu te fiz promessas. E elas são possíveis sim. Porque Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele não é um homem. Ele não é alguém que diz assim, olha, tu amanhã vais à praia. Não, Ele é um Deus que quando diz algo, o mundo muda. O nosso Deus parou o sol. Está escrito na Bíblia e já há evidências científicas que Ele parou o sol durante algum tempo. A própria NASA já reconheceu isso. O nosso Deus, um dia havia um rei, que era o rei Ezequias, que estava a chorar porque um édito de morte sobre a vida dele, estava a morrer, e ele chorou, o profeta foi lá, o profeta Isaías foi lá, ele chorou, ele pranteou, e o Senhor condoeu-se no coração dele honesto e disse, eu dou-te mais 15 anos de vida. Ele estava enganado e o Senhor deu mais 15 anos de vida. Então Deus faz aquilo que o homem não consegue fazer. Deus faz aquilo que é impossível. Então não deixes desanimar. Não te deixes ir abaixo. Não te deixes ser preso por essa mulher de Potifar, seja ela o que isso significar. A mulher de Potifar representa não só os vícios do mundo, não só as coisas erradas do mundo, mas representa tudo aquilo que nos pode fazer desencontrar da vontade de Deus. E da mesma forma que o Senhor nos trouxe
3 ensinamentos. Hoje o Senhor também nos traz 3 princípios muito importantes. O primeiro princípio é que ter uma promessa de Deus não quer dizer que a gente não vai ter dificuldades. Vamos ter. Tal como José, ele tinha uma promessa, mas ele teve dificuldades. E o Senhor hoje nos diz isso. O Senhor hoje nos diz: anima-te, não desmoreças. Tu tens uma promessa, não interessa a dificuldade. Vais ter que subir montes, vais ter que tropeçar, vais ter obstáculos, mas a minha promessa existe, é real e vai-se cumprir. E o Senhor te diz isso hoje de uma forma clara. O segundo princípio que o Senhor te diz hoje é que vai haver gente, vão haver aqueles que se vão levantar para tentar fazer desistir. Vão haver aqueles que vão dizer: não vale a pena. Oh, já vi isso acontecer tantas vezes. Não dá nada. Achas que... Não. Converter? Não. Curar? Não. Vão se levantar essas pessoas. Umas enviadas pelo inimigo, claramente. Outras pela sua mesquinhez de vida e pela sua componente tão terra a terra, não conseguem ver que há algo mais além daquilo que elas vivem. São pessoas que acham que a vida se resume a que cada mês tem 30 dias, cada semana tem 7. Eu faço isso, vou vivendo. E essas pessoas vão fazer desistir. Porque no dia em que virem a promessa na tua vida acontecer, no dia em que virem o sonho realizar, elas não sabem o que é que vão fazer. Não têm uma explicação. Então é mais fácil para elas que o teu sonho não se concretize. É tão simples quanto isso. Portanto, não te preocupes com os que se vão levantar para te fazer desistir. Ora por eles. Mas não dês ouvidos ao que eles vão dizer. É isso que o Senhor te diz. Não dês ouvidos àqueles que estavam lá no cárcere com José, que lhe diziam: filho, nunca vais sair daqui, vais morrer. E eles foram morrendo. Mês após mês iam morrendo. E ele ficou. E o terceiro princípio que o Senhor nos mostra hoje é que se formos fiéis ao Senhor no tempo certo, o nosso sonho se cumprirá e a promessa dele se tornará realidade. O Senhor hoje nos diz isso de forma clara. Ser fiel a Ele. Fiel ao Senhor é a coisa mais simples que há, mas é ao mesmo tempo a mais difícil. É simples porque é só fazer o que Ele nos pede. É difícil porque a gente não quer fazer o que Ele nos pede. É mais fácil fazer a nossa vontade, é mais fácil fazer aquilo que a gente quer. Mas o Senhor nos diz hoje que hoje começa um tempo novo na nossa vida.